calma, emocionalmente centrado, né? Porque você sabe que você está com uma dieta boa, você sabe que aquilo você não está se sentindo empachado, que não está com gases, ou que não está com culpa porque comeu demais, ou porque não está morrendo de fome, porque resolveu fazer um jejum intermitente de não sei quantas horas, 16 horas sem comer, que agora está na moda isso. Aí você começa a ficar ansioso porque está com fome. Então, a gente tem que se alimentar bem ao longo do dia, nas 3 refeições, e comer pouco à noite. Então, também a ausência de doenças. Quando você se alimenta bem, né, o sistema imunológico está funcionando bem também. Então, você acaba que fica bem, bastante saudável e mantém também o seu peso, né? Não fica igual uma sanfona, engordando, emagrecendo, que também é uma coisa que vai desgastando, né? Então, vamos lá. Vamos mudar de slide aqui. Então, aqui, né? Sua saúde depende de seu acne, ou seja, sua capacidade de digerir, metabolizar e absorver o que você ingere. E aí você fica equilibrado. E aí, no Ayurveda, como eu falei, né, são 5 tipos de alimentos. Além do que a gente come, o que a gente bebe, tem mais 4 tipos. Então, vamos começar a falar sobre esses alimentos agora. Então, o ar que a gente respira. Isso pode parecer simples, né? Mas, atualmente, tem muitos agentes poluentes nas grandes cidades. E isso se tornou uma preocupação mesmo, né? Às vezes, nesses aplicativos de tempo, tem até um índice da qualidade do ar e do nível da poluição das cidades. E, em determinados locais, determinadas cidades grandes do mundo, esse índice é tão alto, né, de poluição que o corpo não consegue digerir. É muita quantidade de partículas tóxicas em suspensão. E aí podemos ter problemas respiratórios, né? Muita gente, principalmente criança e as pessoas mais idosas, acabam tendo problemas respiratórios porque não conseguem metabolizar, que é digerir esse ar poluído, e isso afeta a saúde. E também tem pessoas que trabalham em lugares insalubres, né? Uma fábrica de tinta, por exemplo, que fica ali inalando aqueles vapores tóxicos, né? Tem que até que usar máscara, esse tipo de coisa. Então, em contrapartida, se a gente vai para uma floresta, nas montanhas, o ar é tão limpo e tão cheio de prana, né, que é energia vital, que a gente vai para um lugar desses, né, dar uma caminhada, alguma coisa, respira, a gente se sente revigorado, né? Isso revigora. A gente se sente forte, limpo, dá uma limpada. Então, a gente percebe bem, nessas ocasiões, que isso também é um alimento para a gente. Outro tipo de alimento são os nossos pensamentos. Pensamentos repetitivos de má qualidade ou que causam preocupação, angústia, ansiedade, afetam o nosso estado mental e a nossa saúde. Então, a gente tem que pensar: de que pensamentos eu me alimentei hoje? Eu fiquei lá remoendo
uma coisa que alguém me falou semana passada, que aquilo ainda não saiu da minha cabeça, ou eu me alimentei de gratidão pela vida, entusiasmo pelo meu trabalho, amor pela minha família ou pelos meus amigos, ou ainda está lá naquela, remoendo aquele comentário que o namorado fez, ou que o chefe no trabalho fez. Então, né, você está entendendo o que não é digerir um pensamento? É você passar o dia, a semana, às vezes até anos, com uma mágoa sobre alguma coisa que alguém disse para você. Então, isso não vale a pena, né? Ficar remoendo um assunto, se lamentando, e a gente vai se adoecendo com isso. Ainda é mais fácil, vira a página e vamos viver a nossa vida bem alegremente, que é melhor. Então, os pensamentos repetitivos são um alimento, e aí as nossas percepções do mundo externo, o que a gente capta do mundo externo através dos órgãos dos sentidos, né? Então, repara que 4 dos nossos sentidos estão na cabeça, pertinho do nosso cérebro, que nosso cérebro processa tudo com uma velocidade muito rápida, né? E rapidinho transmite as informações para o nosso corpo todo. Então, tem a visão, a audição e o olfato. E o paladar, que a gente vai falar depois, que é justamente o que a gente come e o que a gente bebe. Mas visão, audição e olfato, está aqui tudo juntinho, né? E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Imagina que batem na sua porta, lá toca a campainha, aí você vai lá olhar no olho mágico, né? Muita gente tem o olho mágico. Aí vê lá do outro lado um bando de bandido armado até os dentes. Você vai abrir a porta? Claro que não, né? Ninguém vai abrir a porta se vê um monte de bandido do outro lado. Mas o que você faz? De noite, principalmente. Liga a televisão, aí entra aquele filme super violento, super amedrontador, que te deixa num estado alterado de ansiedade. Aí depois você não consegue dormir, você tem pesadelo, enfim. Você deixa aquilo entrar. O nosso cérebro, ele é um processador incrível, mas ele não filtra a verdade e a mentira. Ele faz um trabalho maravilhoso de enviar as informações para o nosso corpo se proteger e se defender. Aí, às vezes, a gente vai lá no cinema, daqui a pouco está lá tapando o olho, porque está morrendo de medo, ou roendo as unhas, porque está ansioso, porque o filme é de suspense, ou então tristíssimo, porque o filme é muito triste. Então, em outras palavras, aqueles são, né, alimentos para o nosso corpo. As emoções são um alimento, né, que está prejudicando o nosso corpo de alguma maneira. Então, ver filme, tarde da noite, ou então, pior ainda, você ter a televisão no quarto e... eu só durmo vendo televisão. Mas eu botei um programa legal lá, um filme legal. Mas aí você dormiu e já mudou a programação e o cérebro está captando aquelas emoções. Então, para promover nossa saúde física e emocional, a gente tem que se alimentar de coisas gratificantes para os nossos sentidos. Então, o sentido da audição, ouvir músicas de qualidade, músicas que reduzam o estresse, a ansiedade, principalmente à noite, antes de dormir. Então, certas músicas, né, podem ajudar a prevenir a depressão. As músicas têm a capacidade até de controlar os batimentos cardíacos, diminuir a pressão arterial.
e, consequentemente, promovem a saúde, né? Ouvir música clássica, os mantras, os sons da natureza, que a gente está tão desconectado, né? Ouvir os pássaros, o vento, o barulho da chuva, esses sons ancestrais que trazem tanta paz e tranquilidade para a gente. Quem tem aplicativo de música também tem umas... Pode procurar as frequências solfégio ou frequências terapêuticas, só digitar lá que aparece. Que são frequências musicais de cura que estão relacionadas com a ressonância vibracional do nosso corpo. Então, equilibra. A visão, né? A gente precisa ver a beleza também. Coelho e cultivar. Você pode passear na natureza, pode ir numa praia, um parque, numa floresta, num jardim. Mas também é muito importante trazer a beleza para dentro da nossa casa, se alimentar disso no seu espaço pessoal. Um vaso de planta, flores, sabe? Manter seu espaço em ordem, fotografias de pessoas queridas que você ama, objetos que te tragam lembranças que você ganhou de uma pessoa querida, ou que você trouxe de uma viagem. Coisas assim que, quando você olha, você pode sorrir, sabe? Sorrir com o seu coração, que traz momentos de alegria, de paz. Então, isso também é um grande alimento. Cultivar coisas que te... Você olhar coisas que te tragam prazer. Aí vamos para o sentido do olfato, né? Que são os sentidos que a gente está aqui falando, que estão na nossa cabeça, perto do cérebro. Os aromas, né? Eles remetem, às vezes, até instantaneamente a situações, a nossa infância. Um cheiro lá, será um cheirinho de um bolo assando, você lembra de alguém querido. Ou, né, você toma um banho, se perfuma, coloca velas na sua casa, incenso. E o sentido do olfato é muito importante. E lembrando também que, assim como o som, né, os aromas também têm uma frequência vibracional que podem estimular o cérebro a liberar neurotransmissores, dopamina, endorfina, serotonina, que influenciam, né, nosso humor, nossa percepção. Óleos essenciais, tem muito tratamento com óleo essencial. Tudo isso são alimentos para o nosso bem-estar. A gente não pode só achar que é o que a gente come. É um conjunto de coisas que o Ayurveda trata a pessoa como um todo. Você tem que estar harmonizado. Aí o sentido do tato. Tem coisa melhor do que um abraço, um carinho. Assim, quantas vezes você já deu um abraço em você mesma, né? Alguma vez assim você já sentiu alguma dor, desconforto no seu corpo? Experimenta fazer um carinho ali naquele lugar. Leva sentimento de conforto para a região dolorida. Passe um óleo essencial. Gente, isso é extremamente terapêutico. Extremamente terapêutico, principalmente quando você está com alguma dor. Eu tenho um exemplo disso, eu tive uma fratura muito séria no cotovelo, que tive que operar, placa, fisioterapia, eu senti uma dor, era uma dor. E aquilo foi, né? Você sentir dor dia e noite, vai irritando a pessoa. Até que um dia eu parei e falei assim, gente, ficar irritada não vai dar certo. Vai ser pior ainda. Além de ficar com dor, eu vou ficar irritada. E aí me deu, assim, esse estalo. Ah, eu vou conversar com o meu braço aqui, com o meu cotovelo.
E aí eu começava aquilo me incomodar muito, eu mudava a frequência, falava, não, você vai ficar legal, vamos fazer um carinho, e vai ficar bom. Sabe que aquilo... Mas é impressionante, eu mesma, que, né, estudo esse tipo de coisa há tanto tempo, eu fiquei bem impressionada com a resposta do meu próprio organismo, sabe? Foi muito, muito interessante. Vale a pena. Você está com alguma dor, alguma coisa, faz uma massagem, uma automassagem, um carinho, conversa. E aí, em seguida, esse é o alimento mais desafiador, né? Que é a maior causa de doenças, porque a doença, no Ayurveda, é entendida que a doença começa no mental e depois se manifesta no corpo físico. Então, as emoções desafiadoras são, a longo prazo, uma fonte de desequilíbrio emocional e físico. As emoções, né, eles são o maior desestabilizador da nossa saúde. O medo, a tristeza, a raiva. Esses três sentimentos são as raízes de tantos outros sentimentos que bloqueiam o nosso corpo energético, que vai estagnando a energia em certos pontos. E aí isso causa dor, desconforto. E se aquela emoção você não digerir ela, em algum momento aquilo vai virar uma doença. Muitas doenças são mágoa, devido à mágoa, ressentimento, raiva, porque a gente vai ver isso mais na frente. Cada órgão do corpo está relacionado com uma emoção. E a gente tem que ter, né, uma maneira de se livrar disso, né? E o antídoto para essas emoções desafiadoras é cultivar o autoconhecimento, fazer meditação, a prática de asanas, né? No yoga, os asanas desbloqueiam as energias estagnadas, práticas de atividades espirituais, como o sadhana, que a gente faz todas as manhãs, né? O sadhana, cantar os mantras. Isso é uma medicação diária que a gente faz. Em vez de tomar calmante, tarja preta, faz o sadhana. Então, para a gente ter uma vida plena, uma vida alegre, feliz, observar essas práticas é muito importante para a nossa saúde física e mental. Então, o que a gente cultiva? Amizade, felicidade, alegria, compaixão, companheirismo, amor, empatia. Essas, sim, são emoções que valem a pena. Esses alimentos valem a pena. E aí, agora, eu vou... Peraí, gente. Botar aqui rapidinho o outro slide, que são... Vamos lá. Os alimentos mesmo, falar sobre os alimentos. Deixa eu ver se está aparecendo. Ah, oh, Deus. Só um minutinho, gente. Vamos entrar aqui em outra apresentação.
Vocês me desculpem, mas eu sou um pouco lenta aqui. Não, não é aqui. Ai, meu Deus. Ah, pronto. Vamos ver se apareceu. Não, acho que agora vai. Pronto, foi. Ai, eu fico até nervosa com isso. Se o negócio não entra na tela. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. Então, aqui, só aqui na apresentação, olhando, praticamente tudo que tem aqui nesse prato veio da horta para a panela e para o prato, a não ser a quinoa aqui. Cenoura, abobrinha, brócolis, tem ali, eu acho que uma couve-flor. Então, os alimentos podem, as categorias de alimentos. Aí a gente diz, alimentos sem código de barra, que não sofrem nenhum tipo de processamento. A gente pode tirar lá da terra ou da árvore e pronto, comer, que são os tão processados, que devem ser assim a base do que a gente coloca no nosso prato. Em seguida, vem os minimamente processados. Aí, olha, são essas coisas que brasileiro gosta, né? Arroz, feijão, café. Por que é minimamente processado? Por exemplo, o arroz, que é um cereal, ele está lá numa espiga, tem uma casca, então precisa tirar a casca e fazer um processo para ele ficar adequado para você colocar ele na panela e ele cozinhar. O feijão, ele está numa vagem, e você tem que botar para secar, depois bater o feijão e deixar secar mais um pouco para você depois cozinhar o feijão. Café, também você tem que tirar lá da frutinha, que é a semente da frutinha, secar, torrar, moer. Então, mas são processos mínimos para esses alimentos se tornarem digeríveis. Ele não tem nenhum conservante, não tem nada. Você vai chegar na sua casa e vai fazer, né, o seu arrozinho, o seu feijão. E aí depois entra aqui os alimentos processados. Então, esses são aqueles que passaram por algum tipo de modificação da sua forma original, que é para aumentar a durabilidade ou melhorar o sabor, né? Então, você, sei lá, comprou eu comprei muita maçã. Então, vou fazer aqui uma compota de maçã para guardar, para ele não estragar. E você usa aqueles ingredientes, né, conservantes naturais que a gente falou na outra aula. O sal, o açúcar, a gordura, o mel. Então, são os vegetais em conserva, frutas em calda, queijos. Esses são alimentos que sofreram um processo, mas não um processo industrial com muita complexidade, assim, vamos dizer, com muito agregando muitos aditivos artificiais. Pouca coisa. Então, a Ana vai explicar justamente sobre isso daqui a pouquinho. Depois vem os alimentos ultraprocessados, que são, infelizmente, a maioria dos produtos industrializados, né? Que são os embutidos, os pães de forma, a comida congelada,
aquelas embalagens, tudo que vem em embalagem Tetra Pak, que são aquelas caixinhas que molho, leite, suco. Então, esses alimentos contêm uma grande variedade de elementos químicos, conservantes, estabilizante, emulsificante, corante, enfim, uma gama de substâncias que o organismo não reconhece como alimento. Ele vai armazenar isso na sua célula em forma de toxinas não digeridas, AMA, né, que a gente falou na aula passada, e que no futuro pode se transformar em diabetes, colesterol, insuficiência renal, gordura no fígado e por aí vai. E, por último, os alimentos super ultraprocessados. Eu chamo de substâncias comestíveis, porque de comida assim não tem nada. São praticamente fórmulas químicas que podem ser ingeridas, mas que são altamente prejudiciais à saúde. E que, ao longo do tempo, se transformam nas substâncias mais nocivas alojadas aqui nas nossas células. Vou dar exemplo. Refrigerante, esse sorvete industrializado, esse suco de caixinha. Outro dia eu vi aí no Instagram, baniram do mercado, foi denunciado o suco da Del Valle, o rótulo era cheio de fruta, laranja, isso e aquilo, aí foram descobrir que tinha 1% de fruta dentro da garrafa de suco. Gente, e o resto era o quê? Né? Tudo artificial. Aí eu botei aí na foto, peguei na internet um Cheetos. Eu acho, uma vez eu vi uma pessoa botando fogo nos Cheetos, ele pega fogo. Então, isso não tem valor nutricional nenhum e não tem praticamente nada de verdadeiro na composição. Então, isso, olha, por favor, gente, deixa para lá. Então, a conclusão. Para a gente ter um corpo saudável, a gente deve lembrar que absolutamente tudo que a gente coloca na nossa boca e engole se transforma em quê? Nos tecidos do nosso corpo. E para que a saúde aconteça, a gente tem que avaliar seriamente o que a gente coloca no carrinho do supermercado. Porque a nossa saúde depende da qualidade do nosso alimento, da qualidade nas nossas refeições. Então, gente, é isso. É duro saber, mas é isso que temos no momento. Então, agora eu passo a palavra para a Ana, que vai falar sobre rótulo. Vou parar aqui essa apresentação e vou colocar a dela aqui. Peraí. Pronto, Aninha. Boa noite a todos. Vrindavani, gratidão aí pela sua aula, porque enquanto você estava falando, várias coisas vieram na minha cabeça, mas especialmente assim são coisas tão simples. Enquanto você falava, são conceitos que parecem tão óbvios, mas o óbvio também precisa ser dito, né? E a gente acaba sofrendo por conta de, às vezes, não desligar um aparelho eletrônico antes de dormir. Não se lembrar que no Ayurveda, em relação ao tato, a gente deve usar na pele da gente aquilo que a gente poderia comer, né? Então, são coisas do dia a dia. Acho que foi a Ellen que colocou também que o nosso alimento seja o nosso remédio.
E é isso, né? Gratidão aí pela aula, porque foi encantadora. Muito obrigada. Então, pessoal, primeiramente, obrigada aí a Silva pelo convite, para eu estar aqui conversando com vocês. Eu também queria dizer que eu tenho acompanhado lá o grupo e é muito gratificante para a gente que está participando e fazendo as aulas e estudando e trazendo aqui algumas coisas para compartilhar, porque, na verdade, acho que a gente não está nem na posição de ensinar, mas de aprendermos todos juntos. E é muito bom ver as interações no grupo, receita de pão de arroz. Então, são coisas assim que a gente fica feliz, né? Que o pessoal está participando e tal. Então, isso é muito legal. E eu vou conversar com vocês aqui, tentar passar alguns conceitos, alguma noção sobre leitura de rótulos, né? Queria saber se vocês têm hábito de ler rótulos, se vocês vão no mercado, vão comprando por hábito, ou se vocês gostam do produto, mas se vocês realmente leem os rótulos, se alguém quiser falar um pouquinho aí, porque é um assunto que realmente eu percebi que é bem importante, né? E para quem está aqui nos sadhanas, como a Vrindavani falou, assim, o Devananda ele sempre fala uma coisa a respeito do conhecimento, né? O conhecimento liberta a gente. E o conhecimento dá poder, ele empodera a gente, né? O conhecimento de qualquer esfera. E nessa esfera específica da nossa alimentação, da leitura de rótulos, o conhecimento dá para a gente o poder de escolha, de fazer escolhas melhores, de estar escolhendo aquilo que a gente quer colocar no nosso corpo, né? Então, assim, é muito importante que a gente aprenda o máximo que a gente puder sobre tudo. E nesse caso específico que eu venho conversar com vocês, os rótulos, eu acho que eles falam muito para a gente. Então, nesse primeiro slide aí, a gente já vai ver que, assim, os rótulos, eles, na verdade, são um mapa, né, que eu gostei muito desse termo, eles vão guiar a gente para um lugar de poder onde a gente vai fazer melhores escolhas. E essa foto aí é uma foto muito legal, porque tem um rótulo aí, que no caso está escrito em inglês, e atrás tem muito alimento que a gente deveria estar comendo no dia a dia, como a Vrindavani falou, e que nem precisa de rótulo, né? Laranja não precisa de rótulo, tomate não precisa, brócolis não precisa. Então, conforme ela disse, essa deve ser a base da nossa alimentação, aqueles que não têm rótulo para serem lidos, né? Querida, pode passar o próximo, por gentileza? Então, assim, e por que que a gente deve começar a ler esses rótulos, né? Primeiro, para a gente ter cada vez mais consciência daquilo que a gente está comendo. Porque às vezes você vai numa prateleira, pega um produto por hábito ou porque alguém indicou e você nem sabe o que que tem ali direito, né? Ah, é um biscoito, mas do que é feito o biscoito? É natural, é bacana? Vale a pena eu pagar por isso? Tá caro, tá barato? O que que tem dentro dele, né? Isso é uma coisa que potencialmente vai nutrir o meu corpo, conforme Vrindavani falava há pouco tempo para a gente, né? Qual é o valor nutricional daquilo que eu estou colocando dentro de mim? Então, a primeira coisa de cara é a gente saber o que que a gente está comendo, o que que a gente está comprando. Uma outra coisa que é interessante quando a gente começa a se aperfeiçoar e tentar ler os rótulos de uma maneira cotidiana, né, mais frequente, é que a gente consegue fazer comparações, né? Então, assim, eu uso um aplicativo de leitura de rótulos, que depois eu vou passar aqui para vocês ao longo da aula, mas eu comecei a experimentar na pandemia, né, no supermercado, e às vezes a gente tem produtos que são muito famosos ou que são de marcas muito famosas, mas quando a gente vai lá ler o rótulo e observar, ou até usar um aplicativo que dá mais informação do que a nossa simples leitura, a gente vai perceber que, na verdade, aquele da marca famosa às vezes não é o melhor, não é a melhor opção para a gente, porque é famoso, é bacana, é uma marca super conhecida, mas o que que tem ali dentro? Às vezes tem conservante em excesso, às vezes não tem muito daquele produto que ele faz a propaganda de ter. Então, essas coisas são muito interessantes para a gente ir se habituando e cada vez fazendo melhores escolhas, né? Então, a gente pode comparar produtos. Uma outra coisa interessante é que a gente pode controlar as porções. Então, às vezes, você vai comprar um saco de biscoito, vou comer o biscoito, vai comer o biscoito inteiro, né? Aquelas calorias que estão escritas ali são referentes a uma porção
quantos biscoitos tem numa porção, né? Quantas calorias tem no pacote inteiro? Aquilo ali tem nutrição realmente para mim? Então, a gente começa a entrar em contato com esse tipo de informação. E não vou mentir para vocês, não, no começo incomoda, porque a gente tem hábitos, né? E os hábitos vão sendo criados ao longo da vida da gente. Então, trocar um hábito não é uma coisa confortável, rápida de fazer, mas é mais saudável e vale a pena. E, principalmente hoje em dia, que eu acho que, assim, é, se houve algum benefício aí da pandemia, que foi uma época realmente muito desafiadora, né? Mas a pandemia trouxe assim para o nosso dia a dia o conceito de inflamação no corpo, né? De um corpo inflamado, como isso aí pode ser ruim, pode ser negativo para a gente. E como é que essas inflamações acontecem? Muitas vezes a partir de alergias. Então, na legislação brasileira, por exemplo, é obrigatório que um alimento venha nessa rotulagem, que ele venha com a informação se ele tem glúten ou não, porque muitas pessoas têm alergia a glúten, né? Se ele tem castanhas ou não, porque também é um alergênico comum. A gente vai ter uma aula sobre isso mais adiante. Então, as castanhas, alguns grãos, eles são potencialmente alergênicos. Essas informações, aqui no Brasil, pelo menos, isso é obrigatório de ter nos rótulos. Então, você pode evitar os produtos que vão te causar alguma alergia, alguma reação que você não gostaria de estar passando por ela. Então, assim, de cara, o rótulo já tem esses benefícios aí, né? Vânia, querida, pode ir para o próximo? E aí, que a gente vai ver, né? Mas de onde é que surgiu isso? Afinal de contas, isso é regulamentado? Inventaram isso? Gente, claro que não, né? A indústria alimentícia, ela não ia querer fazer ou colocar nada que fosse deletério ao seu momento comercial ali. Então, isso não partiu de ninguém, ninguém teve essa ideia maravilhosa para ajudar a gente. Isso é uma lei. Existem leis e existem regulamentações que as indústrias alimentícias são obrigadas a seguir na rotulagem de produtos. Então, a gente vai ver assim, estou falando Brasil, mas mundialmente isso também acontece em muitos países, né? Mas, assim, no Brasil existem 4 organismos que estão muito envolvidos nessa questão dos rótulos. O Código de Defesa do Consumidor, ele fortemente exerce uma influência para legislar isso e também para vistoriar, para auditar isso. Tem regulamentos específicos, técnicos, para rotulagem de alimentos. Eles também são fiscalizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, e alguns produtos têm leis específicas para eles. Então, isso não é uma coisa que a gente inventou, não, não, não. Existe uma regulamentação, existem códigos, existem leis, e depois no PDF de vocês eu vou colocar algumas sugestões de links, que quem quiser pode pesquisar isso mais a fundo e se tornar bem mais entendido aí nessa questão. Mas é importante a gente saber que existem legislações que vão auditar as empresas de acordo com assim, inclusive para vistoriar se aquilo que está no rótulo realmente está presente no produto, né? Então chega nesse ponto, quer dizer, não é uma coisa que alguém resolveu fazer, é uma coisa que é prevista na lei, tá? Daphne, o próximo, por favor. E aí a gente vai para um pouquinho de prática, né? Vamos entender o que está ali dizendo, né? Então, assim, eu tenho aqui um pacote de biscoito, só para vocês verem que em alguns produtos vem, como estava lá no meu primeiro slide, né? Vem com esse rótulo branco aqui atrás, né? Esse tem um biscoito, tem a parte da frente dele, e atrás, ó, a maioria eles vêm com esse quadradinho aqui branco, destacando as informações nutricionais. E em inglês, quando a gente compra um produto que não é nacional, é Nutrition Facts. Então, aqui tem informações que são obrigatórias de ter. Então, informações básicas, o nome do produto, o que ele é, nesse caso é um biscoito, o tamanho, a quantidade de porções por embalagem, nesse meu caso aqui, ó, cada porção tem 25 gramas, são só 2 unidades do biscoito.
E para cada 2 unidades, o valor energético é 295 calorias. Aí pensa bem, vamos comer assim, na Ayurveda a gente não conta caloria, pessoal, mas vamos lá, vou comer esse pacote inteiro de biscoito, eu sou capaz. Então, só 2 unidades tem 295 calorias, o pacote inteiro tem muito mais, tá? E aí vem dizendo também, assim, as calorias e os macronutrientes, que no outro slide vocês talvez já devam saber ou não, mas os macronutrientes que estão presentes são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Essas informações que a gente está conversando aqui agora, elas são obrigatórias de ter em qualquer rótulo de produto no Brasil, né? E eles são descritos, os alimentos, né, aqui atrás, da porção em maior quantidade para que está em menor quantidade. Há bastante tempo atrás, muitos anos atrás, eu estava no supermercado e eu peguei uma lata de achocolatado, um bem famoso. E fui olhar, e assim, naquele momento, para minha surpresa, o ingrediente em maior quantidade não era chocolate, era açúcar. Então, mais do que chocolate no achocolatado que eu peguei, tem açúcar. E aí, às vezes, você vai fazer um achocolatadozinho de manhã para o seu filho antes de ir para a escola. E é gostoso, né, gente? Tudo que tem açúcar é muito gostoso. Eu tenho uma amiga que ela fala para mim assim, Ana, o que é gostoso é açúcar e gordura, o resto é alface. Para ser gostoso tem que ter açúcar e gordura. Então, vamos lá, o achocolatado é muito gostoso, é cheio de açúcar, tem mais açúcar do que chocolate. E tem uma série de outras coisas. A Vrindavani estava comentando sobre os super, hiper, ultra processados, e também de outra vez que eu fui no supermercado, eu me dei conta de que existe produto lácteo, não é nem leite, é produto lácteo. O que será isso? Bebida láctea, que chama. Bebida láctea, o que será isso? Não é nem leite, gente, não é nem leite. A gente já está saindo de, o leite da alergia, eu não tomo leite, eu tenho alergia à lactose. Não é nem isso, porque ele não tem nem leite ali em grande quantidade, né? Bebida láctea, produto lácteo. Então, assim, quando a gente começa a olhar, né, o que é isso, né? O que a gente está comendo, o que a gente está colocando no nosso corpo. E aí vem uma pandemia e pega todo mundo inflamado. E como a Vrindavani falou, o organismo da gente não reconhece determinados alimentos como alimento. Fica aquilo ali causando reação imune, reação inflamatória, aí todo mundo hoje tem desbiose, tem problema intestinal, né? Então, assim, vamos retomar isso aí de onde a gente se perdeu nessa questão dos alimentos, né? Mas vamos lá aqui. Uma outra coisa que tem que estar no rótulo são os micronutrientes, que aí são as vitaminas, são os minerais que estão presentes ou não, mas eles têm que estar descritos, e sempre da maior quantidade daquele nutriente para menor quantidade. Então, quando a gente vê o achocolatado, que o primeiro ingrediente é açúcar, é o que tem em maior quantidade, né? E aí lá atrás pode ter ferro, pode ter cálcio, alguma outra coisa assim, tá? E aí, assim, ele tem que ter a lista completa de tudo que está nele. Então, esse rótulo é desse tamanho, mas vocês podem se deparar com rótulos maiores, porque às vezes tem alimentos que têm muita quantidade de nutrientes ou não, tá? Sorvete de fast food, Ellen, sem comentários, né? E aí tem também num outro slide meu, eu vou mostrar exatamente como isso aparece. Esse aqui é um biscoito bem natural, então ele não tem. Mas vocês já devem ter visto em alguns alimentos que vem uma tarja escura, é preto, escrito com letra branca, alto em sódio adicionado, alto em açúcar adicionado. Chocolate é muito comum a gente ver isso no mercado, né? Você compra o chocolate ao leite, ali está alto em gordura saturada, alto em açúcar adicionado. Isso é uma questão que na legislação brasileira tem, mas em outros países não necessariamente tem esse outro rótulo, que é pequeno, geralmente aparece na parte da frente. Alto em sódio, alto em gordura saturada adicionada,
alto em açúcar adicionado, isso pela nossa legislação tem que ter também. E são instrumentos que vão protegendo. Essas legislações, pessoal, elas são revistas de tempos em tempos. Então, aquela questão que eu falei no começo para vocês sobre o glúten não era citado antes, hoje é obrigada a ser citado que o alimento tem glúten ou não tem glúten. Estou conseguindo ler tudo, Doris, depois você fala, né? Mas, assim, são alertas que são importantes de que a gente esteja consciente disso. Então, e outras informações adicionais também tem que ter. No Brasil é obrigado a ter a data de validade do produto, mas tem outros países que isso não é obrigado, não é obrigatório. Mas aqui a gente precisa ter a data de validade, ainda que seja uma data de validade estimada, ou em alguns produtos vocês vão ver. Alimentício, eu não sei bem se tem, mas alguns produtos que vem escrito validade indeterminada, né? Mas é preciso ter essa menção sobre a validade dos produtos. Brindavani, próximo, por favor. Aí é mais a título de relembrar, né? Porque a gente já viu isso na escola. Os macronutrientes são esses três: carboidratos, proteínas e as gorduras. Lembrando sempre que cada porção de carboidrato tem 4 calorias, de gordura tem 9. Então, realmente, a gordura é um alimento muito calórico. Ele é muito calórico, a gente tem que consumir com bastante atenção. E quando a gente for consumir, você deveria, né, escolher as melhores gorduras possíveis. Então, assim, os carboidratos, eles dão energia, né? Existem dietas hoje que são dietas low carb, existem profissionais que, enfim, criticam ou fazem alertas sobre essas dietas, porque a gente funciona muito com carboidrato. Então, algumas pessoas consideram que não é ideal você comer uma dieta exatamente completamente pobre em carboidrato, mas isso aí a gente depois vai discutir também quando a gente estiver falando das dietas. As gorduras devem ser consumidas com moderação e a gente sempre escolhendo as melhores possíveis. E as proteínas, também tem pessoas que preconizam uma dieta riquíssima em proteínas, mas também existem efeitos colaterais do excesso de ingesta de proteínas. Mas esses são alimentos que são importantes e eles têm que estar citados nos rótulos. Brindavani, o próximo, que aí a gente vai falar dos micronutrientes, né? Que aí são as vitaminas, são os metais, são os sais minerais, as coisas que a gente também precisa ingerir. Lembrando que ferro, assim, a gente pensa que a gente está acostumado a considerar que o ferro é muito importante, mas ele é importante em determinadas situações. Na gestante, ele é importante, ela precisa suplementar. Nas mulheres que estão em período de menstruação também, às vezes, precisam suplementar ferro, mas ferro é um mineral que a gente não deve exatamente tomar sem necessidade, porque o corpo não expulsa o ferro, ele não tem como colocar o ferro para fora. E aí a gente pode ver alterações que são alterações advindas do excesso de ingesta de ferro também, tá? As fibras são super importantes, lembrando também a vocês que, enfim, né, o alimento, ele vem para a gente, né, o alimento natural, ele vem envolvido em fibra. Então, quando a gente vai comer uma fruta, por exemplo, a casca dela é fibra. Aquele carboidrato, ele não vai cair direto na nossa corrente sanguínea, ele está envolto em fibra, que vai retardar a absorção do carboidrato, além de fazer muito bem para a nossa microbiota intestinal. Então, esses são os alimentos que a gente tem mesmo que priorizar, né? E tem alimentos para quem trabalha, para quem, assim, tem a dificuldade de levar o alimento. Nós temos várias frutas portáteis, né, pessoal? Então, a maçã é uma fruta portátil, por exemplo. Dá para colocar na bolsa e substituir o biscoitinho pela maçã, sem rótulo, né? Então, assim, essa atenção aí a gente tem que começar a treinar para ter, né? Os olhos, né, Brindavani, para ver esse tipo de alimento, esse tipo de conduta. Vamos adiante aí, minha amiga. E aí, assim, decodificando também esses rótulos, né? Então,
Os alimentos que aparecem primeiro são os principais e que estão em maior quantidade, tá? Então, eles são listados sempre em ordem decrescente. Daquele que tem mais, seja ele açúcar, proteína, gordura trans, para aquele que tem menos. Depois vem os ingredientes secundários, mas eu coloquei aí um asterisco, pessoal. Por quê? Acho que é interessante passar para vocês assim, às vezes as pessoas vêm conversar comigo, Ana, eu não como açúcar. Ah, tá ótimo, muito bem. Eu só tomo o adoçante, que é artificial, né? Ou eu só ingiro alimentos que são diet. Então, vamos lá. Como é que a indústria alimentícia trabalha um alimento diet ou um alimento light para que ele tenha mais ou menos o mesmo sabor e a mesma textura e a mesma aparência daquele alimento que tem açúcar ou que tem gordura? Eles tiram a gordura por processos que a Vrindavani mencionou, que são os ultraprocessados, né? Eles tiram a gordura e colocam alguma coisa no lugar da gordura para manter a cor, o aspecto, o cheiro, o sabor, né? Para o queijo sem lactose derreter do mesmo jeito. A lactose é o açúcar do leite. A gente vai ter uma aula sobre isso também. E quando você tira a lactose, o que você coloca no lugar da lactose para aquele queijo parecer queijo? Para aquele leite parecer leite. Então, quando a gente vai ler o rótulo, a gente tem que estar prestando atenção também. Porque, às vezes, a lactose vai fazer menos mal do que a substância que foi colocada no lugar da lactose, pessoal. Posso Entende? falar uma coisinha, Ana? Pode, claro. Assim, por exemplo, chocolate. Todo mundo adora chocolate, né? Mas tem as pessoas que são diabéticas, que querem comer o chocolate, mas não podem comer o açúcar do chocolate. Então, as fábricas, para fazerem com que a barra se mantenha, né, porque ele não vai usar açúcar, vai usar algum outro tipo de adoçante, mas a barra tem que existir, né? Não pode, tem que ser um. Então, a quantidade de gordura que é colocada ali para a barra continuar sendo uma barra, porque senão ela não tem o ponto para dar o chocolate. Aí as pessoas que não são diabéticas, não porque eu quero emagrecer, eu vou comer chocolate sem açúcar. Engorda mais ainda, porque tem muito mais calorias, porque ele é lotado de gordura. Então, tem que ficar esperto com isso. Exatamente. E aí também a gente vai ter aulas sobre isso, mas assim, qual é o tipo de gordura? A gordura saturada, que é aquela que, grosseiramente falando, vai entupir as artérias, é aquela que não é tão benéfica para a gente, que a gente deve comer com moderação. Então, assim, sempre pensar nisso. Você é diabético, quer comer um chocolate? Ok. Ainda bem que a gente progrediu para esse ponto de que o diabético consiga comer um chocolate sem açúcar. Mas se você não é, e como a Vrindavani falou, você só quer manter o peso ou perder peso, aí o indicado para você é a dieta, ou ficar um tempinho sem chocolate, até que você possa comer o chocolate que é o mais gostoso, que é aquele chocolate que a gente conhece. Então, pensar sobre isso também é interessante. Vocês podem estar achando, ai, tanta coisa que você está falando, Ana, não vou ser mais feliz quando chegar no mercado. Que nada, vocês vão descobrir produtos incríveis que estão lá no mercado esperando pela gente quando a gente faz uma boa opção de compra, né? E uma outra coisa também que eu acho que é interessante a gente falar aí ainda nesse asterisco é que não sei se vocês já pensaram nisso, mas muitas das indústrias que elas são indústrias ligadas à produção de alimentos, elas também hoje em dia são ligadas à produção de remédios. Então, sabe, é bizarro, mas a mesma pessoa que te dá a comida, ela te dá o remédio para tratar aquilo que você está comendo, que não é de boa qualidade, entende? Então, assim, sempre pensar nisso, né? A Nestlé, com outro nome, ela também produz medicamentos, né? E outros, estou falando da Nestlé por acaso, que é um grande grupo aí conhecido de todas nós.
Mas, assim, sempre pensar, né, o que que tem por trás da lactose que não está aparecendo, da gordura que saiu do alimento light, do diet, né? Quem produz esse alimento? Esses grandes conglomerados, eles acabaram comprando todo mundo. Indústrias melhores. Aqui hoje foi citado o suco Del Valle não era da Coca-Cola, hoje é, né? Então, assim, essas indústrias elas vão comprando, elas vão canibalizando indústrias pequenas, que às vezes eram produtores que eram interessantes para a gente do ponto de vista de saúde, que se tornaram produtos de grandes companhias, né? Então, assim, e aí, às vezes, a proposta inicial se perde um pouquinho. Então, por isso que eu falei no começo, assim, o conhecimento liberta, né? Porque aí a gente consegue fazer melhores avaliações, melhores opções. A gente precisa estar sabendo disso tudo, né? Por mais chato que seja, mas é uma coisa que a gente vai colher os frutos depois, né? E, por fim, aditivos e conservantes, que a gente também tem que estar ali ligado. O que eu estou usando no meu corpo que seja um conservante e que não é um conservante natural, né? O sal, o açúcar, a gordura, né? O que eu estou colocando ali? Tem coisas que a gente nem nunca ouviu falar, nem sabe o que é, né? Tem alguns naturais, mas tem uns que você nem não sabe. E aí se torna o corante caramelo, aí se torna, daqui a alguns anos, era cancerígeno, produz Alzheimer. Hoje tem muito isso, né? Esse alimento que a pessoa se alimentou em excesso, sacarina e ciclamato, que eram adoçantes do passado, e tiveram relação com câncer estabelecidos, e alguns foram suspensos. Depois vieram outros adoçantes artificiais que também já caíram, porque produzem efeitos colaterais. Então, assim, sempre a gente está procurando saber, comer o mais natural possível, é a melhor opção realmente, né? Brindavani, pode ir para o próximo. E aí, assim, esse carrinho aí tem pão, né? Tem carne, me parece, mas assim, a maioria das coisas aí é aquilo que estava na primeira foto, que é o que a gente tem que privilegiar na alimentação da gente, né? E Vrindavani foi muito feliz de falar da compota de maçã. Aqui em casa a gente come muita maçã cozida, né? Mas porque a gente gosta mesmo, né? A gente compra a maçã e faz a maçã com canela, com cravinho, fica uma delícia. Então, assim, comer saudável não quer dizer que você só vai cozinhar o brócolis, né? Que você só vai usar a maçã crua. Não, eu acho que você vai descobrir possibilidades criativas de você fazer comidas incríveis com esses ingredientes naturais, né? E não é comer uma comida insossa, cozida, refogada, não. Bota a sua criatividade, chama as crianças para a cozinha, testa, né? Vai desenvolvendo receitas. É tudo muito interessante quando a gente começa a dedicar o nosso tempo e o nosso foco para uma boa alimentação. Então, assim, algumas dicas para a gente fazer uma alimentação mais saudável, né? Priorizar esse tipo de alimentos, que são os não processados ou minimamente processados, né? Ter sempre muita atenção à quantidade de açúcar que está sendo colocado, porque a gente hoje come açúcar em excesso, em demasia, às vezes não tinha necessidade de ter tanto açúcar adicionado. Escolher as gorduras vegetais são melhores do que as animais. Alguns óleos são muito interessantes, até do ponto de vista do Ayurveda, dependendo de como você se trata, de qual é o seu dosha, que é o desequilíbrio predominante, mas alguns óleos são bem interessantes, né? E está sempre lendo a lista dos ingredientes, né? Eu falei para vocês que eu uso um aplicativo, que é o Desrotulando, no último slide vou dar essa dica, e assim, foi muito desafiador no começo, mas foi muito interessante descobrir. Eu estava no mercado uma vez e fui comprar leite de castanha, né? Eu sou vegetariana e não bebo lácteo de vaca, né? E aí eu fui comprar o leite de castanha e aí, assim, tudo tem que chamar atenção, né? Você encontra um leite baratíssimo, botei o aplicativo lá que é bem rápido e assim, a quantidade de castanha, tem conservante, não é só a castanha, e tem um que é um pouco mais caro, que é água e castanha. Então, assim, a gente começa a falar, nossa, água e castanha deve ser melhor, não tem um conservante nesse, né?
E isso quando eu compro leite de castanha, mas na verdade eu geralmente faço em casa o leite vegetal, né? Que não é uma coisa difícil nem é tão demorada assim, né? Então, assim, só para a gente pensar que tem instrumentos, tem os aplicativos que ajudam a gente, né? Você não vai estar sozinha, perdida nessa selva do mercado, mas assim, tem que estar atento para fazer as boas escolhas, né? E ler essa lista de ingredientes, se são processados, de que é feito os cheetos, né? Tudo isso aí influencia, tá? Pode passar para o outro, Vrindavan. E aí, assim, ó, esse rótulo aqui da foto é o que eu mencionei para vocês, ó, alto em açúcar adicionado, gordura saturada, o chocolate é alto em açúcar adicionado e gordura saturada, as barras de chocolate comuns, né, no mercado. E tem que estar escrito também se ele tem sódio adicionado. E isso preserva, né, o diabético, isso preserva o hipertenso, quem tem o colesterol aumentado. Todas essas legislações, elas vêm para ajudar e elas são modificadas com bastante frequência. E é bom que a gente também seja um consumidor orientado, porque a gente pode dar esse feedback, né? O que é importante para você, né? A partir do Código de Defesa do Consumidor, ou entrando nos organismos, o CDC, a Defesa do Consumidor, ela tem site, você pode colocar ali suas opiniões também. E eu achei interessante falar para vocês, tocar nesse assunto aí rapidamente de alimentos orgânicos e transgênicos, porque também é um conceito que a gente vê assim, o alimento orgânico é o melhor, mas poxa, por que é melhor, né? O alimento orgânico é muito caro, eu não compro orgânico porque é muito caro. Então, quando a gente vai falar de orgânico, realmente é um alimento que ele é teoricamente melhor do que o que não é orgânico. Por quê? Primeiramente, explicar para vocês que ele acaba sendo mais caro porque toda a cadeia do alimento orgânico ela precisa ser certificada como orgânica. Tá? Então, para aqueles que ingerem proteína animal, quando a gente for comprar um frango orgânico, ele não é apenas o frango orgânico. Toda a alimentação do frango orgânico ela tem que ser orgânica, né? Ele tem que estar totalmente fiscalizado, enquadrado dentro de normas e leis também. E os produtores são fiscalizados. Então, não é um processo exatamente barato, mas é um processo que ele não usa produtos químicos como pesticidas, herbicidas e fertilizantes. Eles são produzidos, os alimentos orgânicos, de uma maneira que eles respeitam o meio ambiente e biodiversidade e usam práticas agrícolas sustentáveis, tá? E também não possuem micro-organismos geneticamente modificados. E aí alguém pode perguntar, Ana, mas todo orgânico não é transgênico? Sim. Aqui no Brasil, todo orgânico não pode ser transgênico, tá? Porque eles são proibidos por lei de usar pesticidas, herbicidas e organismos geneticamente modificados, tá? Então, assim, isso torna o alimento orgânico mais caro mesmo, porque a gente conversando sobre essa aula, a Vrindavani estava lembrando que praticamente todo o milho, todo o trigo e toda a soja do mundo são transgênicos, né? Às vezes a intenção de transformar o alimento em transgênico pode até ser uma intenção boa, de aumentar a produção de alimento, acabar com a fome, mas na verdade o que a gente vê na prática é que essas moléculas que são geneticamente modificadas, elas muitas vezes têm um peso molecular maior, o nosso organismo não reconhece aquilo como alimento e ela fica grudada na parede do intestino, atraindo reações inflamatórias e causando dano na parede do intestino da gente, e alergias alimentares, tá? E aí os transgênicos são aqueles que foram geneticamente modificados através de técnicas de engenharia genética, né? E aí pode ser uma planta, um animal, um micro-organismo, para quê? Para preservar essa semente do risco de fungos, de parasitas, para ela ser menos atacada. E eles são alimentos muito controversos, né? Porque, na verdade, assim, envolvem vários tipos de debate, inclusive debates sobre o meio ambiente, sobre doenças, debates de saúde.
né? E assim, aqui no Brasil, os orgânicos também, eles são legislados e são muito, muito, muito acompanhados, o que torna o processo da obtenção do alimento orgânico um processo mais caro. E agora, finalmente, o último slide, Vrindavani, por favor, que aí, assim, vamos colocar em prática, né? A gente pode sair e começar a ler rótulo, no começo vai ser um pouquinho demorado, mas eu acho que vale super a pena, e vai ter no PDF que a gente vai mandar para vocês. Citei aqui alguns aplicativos, eu particularmente uso muito o Desrotulando, né? E tem esses outros, eles têm interações diferentes, né? Os aplicativos, mas que tornam esse processo até interessante para ir com crianças no mercado, fica apontando para o código de barras e a partir dali tem a leitura do que tem ali no alimento, se é um rótulo verde, se é transgênico, se não é. O Desrotulando dá muitas informações, assim, que é o que eu mais uso. Então, acho que era isso que eu queria passar para vocês. Enfim, fico à disposição se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa. Espero que vocês tenham aproveitado e que modifiquem aí, né, esses hábitos que a gente tem de sair comprando tudo só porque a gente gosta muito, né? Às vezes não é tão saudável. Quer fazer alguma pergunta, Doris? Sim, pergunta só não. Queria dar os parabéns a vocês. Vocês parece até que fizeram uma especialização em alimentos. Uma aula bem completa, muito interessante. Eu até tinha colocado ali, fui falar nos transgênicos e falei transgêneros, porque não deixa de ser. E isso eu acho uma das coisas mais preocupantes. Por quê? Porque quando você faz manipulação para que uma semente ou algum tipo de semente, no caso mesmo, ela se modifique para que nenhum ser natural possa atacá-la, você mexeu no DNA dela, no RNA, aí a gente vai levantar uma série de questões, como as questões das vacinas, e, enfim, os efeitos colaterais. E os transgênicos, que não são transgêneros, mas que podem até ser considerados como tal, alguns anos atrás, eu não sei se as pessoas que tenham mais idade, não sei se vocês lembram do agente laranja. Agente laranja foi um agrotóxico, um pesticida, que acabou com a plantação, e não só com a plantação, mas com muitos casos de câncer que a gente teve no país. Era chamado agente laranja porque foi na cultura de laranja, aqui no Brasil. Hoje em dia, graças a Deus, já de um tempo para cá, ele é proibido mundialmente, mas ele fazia com que as laranjas não apodrecessem, mas, em compensação, os efeitos colaterais nas pessoas foi muito danoso, e isso serve de alerta, né? Algumas empresas internacionais potentes, vou citar o nome de uma, porque eu trabalhei um pouco nessa área, e isso foi motivo de muitas reuniões internacionais até, chamada Monsanto. Ela faz até hoje, muitos pesticidas e agrotóxicos exatamente para preservar essas culturas do ataque dos bichinhos. Só que, para o ser humano, isso daí não foi adequado. Então, muitos ainda são proibidos, outros existe uma guerrazinha de empresas com lobby alto que forçam a barra para que isso seja usado nas plantações, mas os mais nocivos espero que não estejam sendo aprovados.
E aí eu acho importante a gente olhar o rótulo, porque todo transgênico tem que ter um Tzinho amarelo dentro de... Aliás, é uma bolinha amarela com um T preto nas caixas dos alimentos. E outro dia até levei assim, um susto, eu fui procurar maisena, que é amido, né? Como o milho está muito ligado realmente a essa coisa dos transgênicos, eu vi que até na maisena tinha o Tzinho. Aí eu falei, não, não vou querer isso daí. Achei uma marca só sem o T. Então, realmente, isso está se alastrando em várias plantações, e a gente tem que ter realmente muito cuidado e acompanhar isso. Mas a aula foi maravilhosa, muito interessante, e eu só acrescentaria o seguinte: a gente deve comer tudo que é natural, como vocês falaram, e de preferência tudo da época. Porque quando você compra uma fruta, um legume que é fora de época, a probabilidade de colocação de um aditivo químico ou mesmo de um hormônio, né? A gente vê isso muito até em relação a aves, que põem hormônios e que as pessoas depois começam a ter muco, isso para aqueles que fazem uso, né, de carne, seja branca ou não. Mas muito interessante, parabéns a vocês duas. O curso está sendo maravilhoso e esse assunto, eu acho que é um assunto muito interessante. Não só para essa aula, como para outras que puder se aprofundar mais. Muito obrigada, gratidão, namastê. Tenham todos uma ótima noite. Obrigada, Doris. Mas é assim, é muita coisa para falar, gente. Mas olha, a gente já passou 20 minutos do nosso horário. Porque se for falar, não, Ana? Passa dias para Muita falar coisa. tanta coisa que tem, assim, que a gente tem que se policiar, tem que averiguar. É infinito. É muita história. É muita coisa. Eu queria só acrescentar uma coisa, que assim, nessa questão aí do orgânico, que realmente é um alimento mais caro por conta do que eu falei, mas existe sempre uma alternativa que a gente pode estar lançando mão. Então, assim, o que eu sugiro para vocês também, né? Conheçam o produtor, né? Então, por exemplo, quem tem uma feira próximo da sua casa, eu tenho uma feira perto da minha casa, eu vou lá e eles vendem verduras ditas orgânicas. Mas, assim, procura saber. Então, esses rapazes da feira, eles plantam na casa deles. É uma produção pequena que eles vêm, eles moram num lugar aqui próximo, que é Itaboraí, próximo de onde eu moro, não é perto, mas assim, eles vêm de lá na madrugada e oferecem aquele alimento plantado em casa, né? Então, assim, uma vez conversando com Vrindavani, ela comentou, os ovos que eu como são do meu vizinho. Então, às vezes, sem a gente saber, tem gente por perto, né, que tem um pé de manga e pode te dar a manga, pode trocar, pode, não sei, né? Então, assim, procura conhecer, porque às vezes aonde vocês estão, né, a gente pode, numa grande rede de supermercado, e comprar o produto orgânico, mas muitas vezes, assim, do ladinho de onde a gente está, tem alguém que produz o ovo da sua própria galinha, né? Tem alguém que tem, não sei, né, onde vocês moram, mas assim, às vezes tem alguém por perto que tem o leite. Então, quando a gente começa também a se inteirar disso, a gente acaba criando alternativas, né, que são boas, são produtivas, e a gente até ajuda o comércio local, né? Cria sustentabilidade dentro daquela comunidade onde a gente está. E isso é um movimento bacana, né? Também é uma maneira de resistir a Monsanto, né, Doris? De resistir a Nestlé, de perceber que essa maneira como eles estão lidando, banalizando a saúde da gente, não é uma maneira que seja uma coisa boa, né, para a gente, né? Então, a gente exerce a nossa função também de um ser consciente participando dessa grande engrenagem, fazendo a nossa parte, né?
Então, assim, sempre é possível ter uma alternativa que seja bacana, né. Às vezes não é comprar exatamente só compra o orgânico, não, não, não. Mas você vai criando alternativas à medida que você vai se tornando mais consciente desses processos. Então, é, Ana, você faz a pergunta e quem quiser agora, como já a hora já está bem adiantada, quem tiver perguntas, coloca no grupo depois que a gente responde. Mas pode falar, Ana. Abre o microfone, querida. Ana, abre o microfone. Boa noite. Eu vou colocar lá no grupo, porque eu tenho bastante dificuldade para ler os rótulos e para ver essa coisa de quantidade de calorias, o que acho que eu vou colocar lá no grupo, acho que é mais, que já está bem, já passamos bastante da hora, né? Você quer responder, Ana? Ana Cristina. É Ana Thomas e Ana Cristina. Então, Ana, você pode, se você se sentir mais à vontade, pode colocar lá quais são as suas dúvidas, mas assim, como a gente vai, o curso vai progredir para as noções de Ayurveda, no Ayurveda a gente, na verdade, não conta exatamente calorias, né? A gente preconiza que você se alimente bem e se alimente até que você esteja saciada. Então, a gente vai ver, à medida que o curso for progredindo, que contar calorias nem é a melhor opção. Mas eu acho que, sob o ponto de vista de curiosidade, é legal você saber. Aí eu te recomendo que você baixe o aplicativo, algum dos aplicativos que eu coloquei aqui, mas eu vou botar no PDF também, porque é só você apontar para o código de barras e ele já vai te dar aquela informação toda, né? Mas Você, assim, se eu pudesse te dizer, eu te diria que não fique muito presa às calorias de um alimento, né? Fique mais presa ao valor nutricional do alimento. Aqui, como esse biscoitinho que eu trouxe, ele é um biscoito lascas de alho poró é feito com aipim, que é a macaxeira para alguns, né? Enfim, então não, é uma coisa assim, ó, alérgicos, contém ovo, ele traz as informações básicas aqui, e é um biscoito que pode ser considerado até mais saudável do que a maioria industrializado. Mas, na verdade, assim, o que que ele traz de nutrição, né? Ele é um biscoitinho, mas não é um alimento nutritivo. Então, não sei se a sua dúvida era a contagem de calorias, mas assim, o aplicativo pode te ajudar e veja por esse aspecto aí da nutrição. O que que vai nutrir o seu corpo? O que que é bom para você nutrir o seu corpo, sabe? O que que você quer colocar dentro dele? Quais são os macronutrientes, o tipo de proteína que você vai colocar? A DEV, a gente tem conversado que na segunda parte do curso, né, que aí não é esse ano, vai ser interessante a gente passar receitas e essa noção prática para todo mundo saber também organizar um cardápio para si na maneira que você gosta. Então, se a sua dúvida era só contar caloria, o aplicativo pode até te ajudar, mas bota sua atenção na nutrição. Como é que você quer nutrir o seu corpo? obrigada, você me falou, me alertou de uma coisa, realmente eu fiz um detox com a nossa querida Vânia Borges, né? A Vrindavani, foi maravilhoso. E realmente eu nem olhei essa coisa de caloria, de rótulos, a gente não falou sobre isso, né, Vânia? Mas foi muito interessante, porque ao mesmo tempo eu estava com uma amiga minha fazendo uma dieta. E ela começou a. E não tinha nada a ver. O Ayurveda, o detox, nada. Eu comia de tudo, eu tinha os 6 alimentos, meu prato colorido, maravilhoso. E ela ficou assim, querendo saber por quê, porque realmente eu comecei a perder peso, mas não era essa a ideia de perder peso. E a Vânia, lembra que ela falava para mim, você está perdendo, é toxinas.
Você está eliminando toxinas. E foi muito, não tem nada a ver realmente de balancinha de quanto é isso, de nada, nada, nada. É realmente a combinação de ter os 6 sabores no seu prato, né? E dependendo do seu dosha e desequilíbrio, enfim, foi maravilhosa. Então, obrigada por ter lembrado disso. Foi maravilhoso. E é que eu estava falando, eu falei em coisa, porque realmente eu tenho dificuldade em ler os rótulos, e eu queria um exemplo aqui. Eu comprei uma bala cristalizada de gengibre, e é uma delícia. E tudo que eu leio, assim, é 0%, 0%. A única coisa que tem é 2% de cálcio. O resto é tudo 0%. É vegana, no GMO, é Não é gluten transgênico, free, não é geneticamente modificado. isso. E é tão gostosa, e é um gengibre cristalizado. Muito bom. Vê Ótimo. o que são os ingredientes. Quantos ingredientes diz que tem aí? Lê, por favor, Ana. Deixa eu ver. Aí, os ingredientes. Eu não estou vendo aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Ingredientes, ok. É a raiz do gengibre descascada, aí tem açúcar e tem. Ó, e só isso. Então, ótimo, só tem 2 ingredientes. Só É 2 minimamente ingredientes. processado. Hã? Perfeita. Como só tem 2 ingredientes, é um alimento minimamente processado. Ele sabe, não tem muito conservante. Então, é bom, só tem gengibre e açúcar. Uhum. O Ótimo. açúcar que eles estão vendo aqui, porque está escrito em inglês, é um dióxido de açúcar dióxido de sulfeto. Faz sentido? Aí eu não sei. Só Ó, ler. mas ser que não é açúcar, seja- é isso. É açúcar cristalizado e gengibre. Pode ser que não seja o açúcar da cana, É, né? Porque nem todo lugar eles usam o açúcar da cana de açúcar. a Ana está lá no Canadá. Eu não sei qual o açúcar que você usa. Mas, Ana, assim, às vezes a gente também faz uma cara muito feia para o açúcar, mas, assim, o açúcar é um alimento também, não pode ser consumido em grande quantidade. Mas eu, particularmente, eu acho melhor consumir açúcar do que adoçante artificial, se você não tem nenhum tipo de problema com isso, né? Então, assim, consumir o açúcar, se não for em grande quantidade, nenhum problema. E você está falando de um alimento que é uma bala. A gente espera que seja doce. Veja, é açúcar e gengibre, nenhum problema. E é tão gostoso. Eu imagino, já estou com vontade, porque eu adoro uma suquinha também. Ok, Só, então, muito só uma obrigada, hein? parte. Só uma Nada. parte. Se é sulfeto, é um aditivo, não é açúcar. Se é o que você falou no rótulo, Tá, açúcar, dióxido de sulfeto de açúcar. produto químico, pode ser que seja um aditivo. Então, o Eu não açúcar conheço isso. é porque é uma fórmula química, né? É o É. sulfeto. Se for possível, se não põe no grupo, perguntar qual seria a melhor forma de se higienizar um alimento natural. Uma fruta, um legume, Outro, um legume, isso. bicarbonato. Eu boto lá no grupo uma solução de água com bicarbonato. Eu boto água oxigenada e vinagre. Qual o vinagre de maçã? Vinagre de álcool.
Mas é pouquinho, tá? É uma tampinha de água que seja nada 10 volumes e um pouquinho da mesma quantidade de vinagre. Bicarbonato nunca pus, mas eu já li que é possível também. Se me habituei com esses dois. Agora, o Vrindavani, eu não sei se você sabe disso, mas assim, algumas pessoas dizem que existe algum tipo de produto que tira os efeitos de agrotóxicos. E eu já li até sobre isso, mas parece que não existe. Existe? Olha, eu acho que isso aí é enrolação. Eu também acho que não sai. Tem maneiras, assim, por exemplo, o pimentão. Eu conheço muito lavoura, eu vivo lá num sítio que o povo todo da cidade vive de lavoura e eu conheço muita gente, enfim. Por exemplo, pimentão, que é uma coisa que ele leva muito agrotóxico para não dar bicho. Então, vamos supor que esse copo aqui é o pimentão, né? E aqui é o cabinho dele. Então, o pimentão, aqui quando ele faz uma voltinha, né? E o cabinho fica lá para dentro. Então, essa tampa você tem que cortar e jogar fora, porque o agrotóxico fica ali, acumulado. O de fora, com a chuva, com tudo, ele vai mais que saindo, mas esse que fica ali, fica quase que um copinho ali. Então, você tem que cortar aquela tampa, a mesma coisa o tomate, a mesma coisa a maçã, tudo que tem essa possibilidade do agrotóxico ficar depositado ali, você tem que cortar e jogar fora. E tirar a casca, né? Então, você vai minimizando um pouco o efeito, né, do agrotóxico, mas, sabe, não dá, é impossível. Você vai, né, driblando, mas Agora, tem uma coisa... Eu vejo, eu não boto agrotóxico na minha plantação. Isso que você está pulverizando aí na terra. Isso aqui é mata-mato, porque ninguém quer ficar tirando mato. Então, joga o mata-mato. Aí está fazendo o quê? O pior, que é contaminar a terra. E a água? Olha, não é brinquedo não, gente. Mas eu, Vrindavani, de uma maneira prática, eu fiz uma pós-graduação de medicina integrativa e a gente tinha muitas aulas com nutricionistas. E, de uma maneira prática, elas colocavam que, assim, se você puder fazer escolha, não puder comprar tudo orgânico, mas se você tiver que fazer alguma escolha e puder fazer alguma escolha, todos os alimentos vermelhos necessariamente precisam ser orgânicos, porque os alimentos da cor vermelha são os que mais absorvem agrotóxico. Então, aí a gente está falando de morango, pimentão, tomate, esses precisam ser orgânicos. Os outros, aí você faz opções, mas os vermelhos, procure... Morango, então, né? Morango, framboesa, para quem mora perto de produção de framboesa, né? Infelizmente eu não moro, mas frutinha deliciosa, né? De Deus, né? Aqui no Rio a gente paga um caminhão de dinheiro para comprar uma caixinha de framboesa, né, Vrindavani? É difícil. Mas quem mora perto, assim, tem esse tipo de atenção. Frutinhas vermelhas, tomate, pimentão, eles são os que mais absorvem os agrotóxicos, os vermelhos. Então, essas nutricionistas que me davam aula falaram que, assim, preferencialmente, se você puder fazer a opção de comprar alguma coisa orgânica, compre os vermelhos. E os outros você vai aí dando o seu jeitinho, né? Olha, gente, eu não muita... quero desanimar, não, gente, mas eu só vou dar, assim, a gente está chegando perto do Natal, a gente teve uma aula de rótulos hoje. Então, vocês vão lá no supermercado, pega a caixa do Panetone Balduco e olha a lista dos ingredientes. Depois me conta.
Só isso. Olha não, que olha. Balduco é marca boa, de referência, hein? Você está Avalie falando as para outras. olhar o dos gotinhas de chocolate ou das frutas secas? Qualquer um. Eu vou contar uma história, então, já que a gente já passou do prazo mesmo. Há bastante tempo atrás, eu tenho esse sítio lá aqui na Serra, em Friburgo, no Rio de Janeiro, que é um lugar frio, tal, é úmido. E aí a gente passou o ano novo lá com a família e todo mundo levaram dois panetones. A gente comeu um panetone e o outro não comeu, não deu tempo, todo mundo de barriga cheia. E eu guardei o panetone. Eu estava numa casinha alugada, que é a casa minha mesmo, onde eu estava fazendo. Eu coloquei o panetone num armário embaixo da pia, porque só tinha esse armáriozinho na cozinha, era uma casa pequenininha. E eu esqueci do panetone. O panetone foi indo lá para trás, foi indo lá para trás. Quando foi em novembro do ano seguinte, teve um problema lá na minha pia que eu tive que tirar tudo debaixo do armário para ver. Aí eu olhei e falei, meu Deus, o panetone do ano passado ficou aqui, eu esqueci do panetone. Eu imaginei aquela bola verde de mofo, um negócio horroroso. Aí eu peguei, estava com meu marido, falei, ai, nossa, vou abrir essa caixa aqui. A caixa estava perfeita, porque não tinha umidade assim embaixo do armário. Aí eu abri, o panetone era perfeito. Falei, opa, vamos abrir o lacrezinho aqui. Aí, quando abriu aquele celofane, aquele cheiro de panetone. Aí eu falei para o meu marido assim, nossa, o panetone está até cheirando, eu vou comer. Ele falou, você é maluca, você vai comer? Eu vou tirar um pedaço, eu vou comer. Era perfeito o panetone, perfeito. Um ano depois. Papai Noel. Alguma coisa errada, não é não? Um ano depois, o panetone estava lá direitinho. Nunca mais eu comi um panetone em Balduco. Nunca mais. Pronto, cortei da minha lista. Então, a gente, né? Não foi proposital isso, foi um esquecimento. E aí eu percebia como aquilo é artificial. Então, os sabores são muito intensos, é muito gosto de baunilha, muito açúcar. Mas, se você reparar bem, depois que você come, fica um certo amargo na boca, porque eles têm que botar muito açúcar e muito sabor, assim, tipo baunilha, que é para mascarar a quantidade de conservantes que eles colocam, porque aquilo tem um sabor que vai afetar o alimento. Então, bota açúcar, bota baunilha, bota fruta, sei lá. E a coisa não estraga, não, gente. É Highlander, panetone Highlander, devia mudar de nome. Tem leite de caixinha, né? Aquilo, se deixar meses, nada acontece. Olha aqui, gente. Cara, eu tenho que calar a boca, não posso falar mais. Antigamente, Doris, né? Você tinha a feira, o cara chegava lá na feira de manhã, botava lá o tomate dele. Quando era 1h da tarde, o tomate já tinha virado até molho. Era todo já ruim. Aí, sabe, o que inventaram para o tomate ir para o supermercado? Isso é verdade. Tomate longa vida. Você pega esse tomate do supermercado, que é uma bolota, um negócio desse tamanho, você faz essa experiência. Você compra, bota ali na sua cozinha, o tomate ele murcha, vira uma passa, mas ele não estraga. Porque ele foi geneticamente modificado para não estragar. Porque como é que ele vai estragar no supermercado? O cara não quer jogar fora. Ele não pode jogar fora. Então, por aí vai.
E nem o bichinho quer, muito menos nós, né? Pois é, gente. A Devi levantou a mão há horas, tadinha, mas Eu queria acrescentar duas coisinhas que eu acho que, assim, com um pouquinho de conhecimento que eu tenho sobre os rótulos, a primeira coisa que eu queria dizer é que as grandes marcas famosas, que são multinacionais, Nestlé, Bauducco, etc., Heinz, são as piores, as mais perigosas, né? As menos confiáveis a nível da saúde. Segunda coisa sobre os rótulos, quando está escrito que tem, né, cálcio, ferro, vitamina não sei o que, vitamina D, não dá para confiar, porque quem disse que o corpo vai absorver o que está escrito no rótulo? Se são coisas que foram adicionadas àquele alimento, isso daí é químico, é artificial. O corpo não vai... ele não reconhece, geralmente não reconhece. Então, eles colocam... A gente não pode confiar nessas vitaminas, cálcio e minerais que estão escritos nos rótulos. Por isso que a Ana diz que no Ayurveda não se lê gordura, não se lê isso, não se lê vitamina, não se lê cálcio. É outro conceito diferente, totalmente. Então, eu só queria acrescentar isso, que essas coisas que estão acrescentadas nos rótulos, tem que pensar que o corpo, ele tem a vida dele, ele tem a personalidade, a inteligência dele, e não é que ele vai absorver as coisas que estão escritas no rótulo. É isso que eu queria acrescentar. é isso aí, David falou tudo também. É, Miriam, levantou a mão, Miriam? Pode falar. Agora é a última. Depois vocês põem no grupo, gente. Oi, boa noite. Eu quero agradecê-las, foi uma aula maravilhosa. Aliás, todas as aulas são maravilhosas, mas eu estou meio em choque, assim. Definitivamente eu estou em choque. Eu quero fazer uma pergunta. A intenção é essa. Eu quero fazer uma pergunta. Não sei se vocês vão poder responder, se vocês têm essa resposta, não sei se... Mas vamos lá. Seria possível reparar tantos danos em tantos anos de consumo de lixo que a gente faz? Claro. É só comer essa comida divina. Você quer comida divina? Não. Brócolis, maçã, tudo que Deus deu para... Está ali, que Deus deu. Pronto. Nossa, eu ouvindo vocês falarem, eu falei, gente, eu só como lixo. Que triste. Mas muito obrigada. O que, Doris? É só comer o que o passarinho come. O passarinho é esperto. Ele vai na árvore, vai nos arbustos. Fica a dica. Obrigada, meninas. Então é isso, gente. Até a próxima semana, e as dúvidas que vocês tiverem, perguntas, vocês podem colocar lá no grupo, que se a gente souber, responde. Tá bom? Tchau, tchau, queridas. Até a próxima. Obrigada. Eu não vi você, eu vim aqui só para te ver.